Pessoal, então eu vou falar um pouco sobre resolução de grelha, tá? Cálculo de ação de apoio e também cálculo dos esforços internos solicitantes. Então a gente tem a grande diferença da grelha é que agora a estrutura ela está contida em um plano diferente em que as forças estão sendo aplicadas, certo? Então, se você observar essa grelha aqui, uma grelha com uma força vertical de 100, um torsor aplicado de 200, um torsor aplicado de 80, um carregamento distribuído de 80 kN por metro. Você tem as forças que estão sendo aplicadas perpendicular a um plano em que essa grelha está contida. Então, isso aqui é uma estrutura 3D contida neste plano aqui, ó. Então, você tem este plano aqui, ela está contida neste plano, né? E essas forças vão fazer com que essas forças ativas, né, vão fazer com que surjam as forças reativas nos apoios, em A, em B, em C. E essas forças ativas mais reativas vão gerar os esforços internos solicitantes. Normalmente seria, no caso, esforços normais, cortante, momento fletor e torsor. Bom, e qual que é a grande diferença da grelha? A grelha a gente nunca vai calcular com normal, tá? Não é a função dela. Poderia acontecer se tivesse uma forcinha aplicada no eixo aqui? Poderia. Não é a intenção, então a gente simplesmente ignora. A gente tem que imaginar como se fosse uma estrutura 3D de pilares com vigas que se encontram, né? Viga que morre em viga, que morre em pilar. E esse sistema aqui em 3D a gente tem os carregamentos que são perpendiculares, que são peso próprio e carga acidental. A gente tem que imaginar dessa forma, uma grelha trabalhando dessa forma. Claro, um sistema reticulado em 3D. De tal forma que os esforços na normal não vai interessar pra gente. A gente interessa pra gente aqui os esforços cortantes, fletor e torsor. Tá, antes não tinha torsor, agora tem. Sim, por quê? Porque quando você tem essa mudança de orientação das barras, tudo o que flexiona uma barra torce a subjacente, a próxima, certo? Então, como regrinha básica da grelha, basicamente a gente tem que imaginar, se tem flexão no trecho, no próximo trecho vai torcer. E se está torcendo no trecho anterior, vai flexionar no próximo. Então, como se transformasse, fletor vira torsor, torsor vira fletor. Isso vai ser transformado total, a carga total, o momento total, se as bases estiverem a 90 graus. Okay? Se não tiver, e você tem parcela para cada um. Okay? Então, nesse caso, todas as bases estão perpendiculares e tudo que for gerado de flexão vai virar torção na barra. Okay? Nossa convenção de sinal de grelha é dessa forma, muito parecido com aquela que a gente vem trabalhando. A única diferença é que você vai trocar agora o normal por esse símbolozinho de torsor aqui. E é uma setinha, no caso, uma setinha com dois, né? Dois ponteiros. Então, isso aqui significa o quê? Significa um giro. O dedão, né? O dedão vai ser sempre onde estiver apontando essas duas setinhas. Você vai colocar nessa orientação e o giro que acontecer aqui na sua mão é o que vai estar acontecendo de torção na sua estrutura. Então, por exemplo, essa força de 200 aqui, torsor aplicado, o que você vai fazer? Regra da mão direita, coloca o seu dedo em cima do torsor, né, em cima da setinha e faz o giro. Significa que esse torsor é o que? Está torcendo essa barra desta forma, ok? Então, torcendo desta forma, ok? E quando acontece isso, você vai fazer o quê? Flexionar, como se estivesse torcendo, que elas estão uma ligação rígida. Essa torção flexiona essa próxima barra aqui, com um fletor de 200. Bom, mas vamos lá então. Primeiro vamos pro início. Então essa estrutura aqui, tá no link aí a estrutura novamente, né, digitalizada para vocês observarem. Então, primeira coisa, colocar na estrutura A, B, C e D. Qual foi o critério? O critério disso aqui foi a seção-chave. Sempre você tem carga concentrada aplicada, final de estrutura, início de carregamento, você tem que colocar a letra, seção-chave. Final de estrutura, carregamento concentrado, dois carregamentos concentrados, seção-chave.
Também, da mesma coisa, seção-chave. Para que isso? Para a gente conseguir discriminar exatamente quais são os trechos que a gente precisa calcular dos esforços internos. Beleza. Fez A, B, C e D. Agora a gente tem que calcular as reações de apoio. Vamos colocar aqui, ó, um RVA, um RVB e um RVC. Ok? Beleza. Qual que é a grande sacada da grelha? A grelha, como toda outra estrutura, ela tem que estar em equilíbrio. Então, ela não pode torcer de forma alguma, ela não pode flexionar e ela também não pode fazer translação na vertical, nem na horizontal. Na horizontal a gente não vai utilizar porque a gente já considera que não tem esforço normal. Então, se ela não pode rotacionar em torno de nenhum eixo, torcer, então a gente vai fazer o equilíbrio dos eixos de tal forma que a gente consiga encontrar as ações de apoio. Então, o primeiro passo, vamos fazer o somatório de momento em torno de BA. Quando a gente faz isso, em torno de BA, a gente está dizendo que não pode acontecer a torção aqui, ó. Ok? Então é como se a gente estivesse fazendo aqui, ó. BA. Tá? Essa torção que não pode acontecer. Então vamos olhar, observar, faz o B como um pontinho, só um pontinho, a gente está observando o B de frente com ele, né? Digamos, vamos falar assim, de frente, e a gente vai colocar todas as forças que vão fazer um giro em torno desse eixo. BA. O A está lá atrás, a gente não está enxergando ele. Então olha aqui, primeira coisa, força que gera um giro aqui, ó. Primeiro, o RVC, ó. Então a distância de 3 metros. A gente está colocando agora a estrutura no plano, tá? De frente, no plano. Então, 3 metros. A gente tem uma força de 100 lá atrás. Não interessa se aqui está mais na frente que atrás. A gente precisa dessa distância aqui, ó, perpendicular a esse eixo, que gera momento, né? Então, vai estar exatamente em cima do mesmo ponto, 100. A gente tem esse torsor que está sendo aplicado. Então, você vai ter que vir aqui e já colocar um torsor concentrado nesse ponto, né? Tanto faz a posição dele. A estrutura está sofrendo um torsor em giro em torno desse eixo. Então, você tem que colocar dentro da sua equação de reação de apoio. Ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, convenção de sinal, 200 vai ser positivo, já é um torsor constante, então você não precisa multiplicar por nada, já é 200 kN de giro. Depois você tem menos 300, que vai ser 100 vezes 3, né? Então é 100 vezes 3, que dá menos 300, porque é negativo. Olha a convenção de sinal, olha como esse giro de 100 está fazendo. Horário, então, contrário da convenção. Depois a gente tem o último, que é o RVC. Então vai ser 3 vezes RVC. Por que 3? Distância de 3 de B e fazendo um giro anti-horário. Resolvendo isso, a gente encontra que a RVC é igual a 33,33 kN. Beleza, calculamos o primeiro RVC. Agora a gente vai aplicar um giro, uma rotação em torno de outro eixo, de tal forma que a gente encontra outra reação de apoio, né? Então a gente tem que escolher isso de forma consciente. Como que a gente pode fazer? A gente pode fazer agora somatório de momento em torno de CB, que é o CB, porque daí a gente vai encontrar aqui, ó, a gente elimina essa reação de apoio, essa reação de apoio, e a gente tem essa. Então vamos lá, vamos observar agora, ó, olhando de frente o C, então agora a gente vai colocar no plano, né, que é o C, né? E você coloca todas as forças que giram. Então, ó, se a gente está olhando aqui de frente no plano, a gente tem lá o torsor sendo aplicado. Coloca o seu dedo lá, ó, e faz o movimento. Então se a gente observar, ó, o giro gerado por 80 é assim, ó, olhando o C de frente, né? Então já coloco um 80 aqui. Próxima força, 240. Então a gente está olhando de frente, a gente sabe que tem uma resultante bem aqui, ó. Essa resultante vai ser de 80 vezes 3, né? Que é 240, que vai estar sendo aplicada aqui, ó, uma distância de 1,5. Então, ó, 240, né? A 1,5. Depois a gente tem uma força de 100 lá atrás, a 2 metros, né? Olha aqui. Então a gente está olhando bem aqui, ó. A 2 metros, coloca aqui. Então só coloquei mais 0,5. E a gente tem um RVA lá no fundo, que é de 3 metros, mais 1 metro aqui. Então faz isso, ó. RVA vezes 3, um giro positivo em relação ao ponto C. Depois menos 100 vezes 2, giro horário negativo. Depois menos 240 vezes 1,5, giro horário, mais 80, que é esse torsor constante. Resolvendo, a gente tem que RVA é 160. Tá? Verifiquei nos cálculos.
Eu não vou fazer aqui para a gente encurtar o nosso vídeo. Beleza, calculamos RVC, RVA, então agora a gente pode fazer somatório de forças na vertical, aquela equaçãozinha que a gente sempre vem utilizando. Então coloca forças ativas para baixo, né? Forças reativas para cima. Então coloca essa força aqui, ó, RVA mais RVB mais RVC menos as forças ativas. Então RVA 160 para cima, positivo. RVB a gente orientou também positivo para cima. E RVC de 33,3 menos 100 e menos 240, que é isso aqui, ó, a resultante. 240. Resolvendo isso, a gente encontra RVB. Então, se você somar RVC, RVA e RVB, o somatório vai ter que dar 240, tá? Logicamente, tudo que você aplica na vertical, você tem que ter contrário nas reações, tá? Para a estrutura estar em equilíbrio. Beleza. Calcular a reação de apoio. A gente tinha que calcular a reação de apoio? Sim, porque a estrutura não está toda livre. Se ela estivesse toda livre, a gente conseguiria calcular sem mexer com a reação de apoio. Mas, quando a gente chegar nesse trecho que é de D para C, vai aparecer as reações aqui. Então, a gente precisa necessariamente calculá-las. Beleza. Então, qual que é o procedimento? Vamos lá, calcular os diagramas dos forços internos. O método que eu utilizo é utilizando funções, porque quando você vai lá para a hiperestática, você pode utilizar tudo por função e a gente consegue aplicar o método das forças de forma genérica, com funções. Então, por isso que eu faço por funções, que é genérico. Com a função, você pode encontrar em qualquer ponto o valor do diagrama, tá? Então, primeiro, vamos lá, vamos escolher aqui, vamos vir aqui, ó, D para C, né? Então, D para C, a gente desenha a estrutura no 3D, desenha no 3D, tá? Coloca a força de 100, então não interessa as forças que estão em C, a gente está fazendo de D para C, só em cima da primeira letra, tá? Então, só coloca a força de 100, então, logicamente, para essa barrinha aqui, ó, está equivalente em equilíbrio, você vai ter uma reação para cima, você vai ter flexão, né, para tornar essa estrutura equilíbrio. Então, primeira coisa, cortante, né? Olha o cortante aqui, olha o cortante aqui. Então, para baixo, para cima, ok, positivo. Então, mais 100 kN. Essa é a função de D para C de cortante. Momento. Momento, você tem uma força de 100, né, que vai fazer um giro, vai ter que ter um giro contrário. Se você observar, ó, contrário da convenção. A convenção fala que é positivo tração nas fibras de baixo, né? Aqui está acontecendo o quê? A tração nas fibras de cima da barra. Então, ao contrário, a flexão para baixo, negativo. Então, fica menos 100x, né? Já puxa o colchete aqui, coloca para x igual a 0 e para x igual ao valor do tamanho do trecho, né? Então, para x igual a 2 metros, substitui aqui, vai dar menos 200 kN. E torsor é 0. A gente não tem nenhum torsor, por enquanto, sendo aplicado aqui nessa primeira barra. Beleza. Feito isso, vamos para o próximo trecho. A gente fez de D para C, agora vamos para C para B. Bom, de C para B, faz de novo, desenha sua estrutura aqui, né? Desenha sua estrutura bonitinho no 3D, né? Coloca as forças que ficaram para trás. Então, a gente tem e as novas forças que estão sendo aplicadas em cima da letra C, né? Não interessa a segunda letra, a B a gente não precisa. Então, coloca. Então, a gente tem primeiro, vamos colocar aqui a força de 100, a gente tem que carregar e tem um RVC aqui do valor de RVC de 33,33. Então, a gente vai ter em cima disso dessa forma. A gente tem uma força de 100 e uma força de 33. Logo, a resultante disso vai dar 66,67. Então, aqui já é o resultante da força na vertical, né? Bom, aqui agora você tem que tomar cuidado. No final desse trecho foi gerado aqui, ó, 200 de momento fletor. Então, esses 200 de momento fletor vão ter que ser transformados em um torsor. Então, esse 200 aqui, ó, é esse cara aqui, ó, certo? Por quê? Então, mudou a orientação da barra 90 graus, flexão torna torção. Então, se você observar, ó, eixo, dedão, regra da mão direita, bota o seu dedo aqui em cima da barra, pega como que foi gerada essa flexão dessa força de 100, você vai ver, ó, foi gerada uma torção dessa forma, uma torção desta forma. Então, você tem que colocar o seu dedo e a orientação do seu torsor. Então, necessariamente vai ter que ser uma seta entrando, um torsor entrando,
tá? A única forma de você pegar, fazer com que essa barra torça a barra BC, orientação dos seus dedos, tá? Então, 200 para dentro, entrando, ok? É a única forma com a regra da mão direita. Bom, além disso, aí apareceu um 200 de flexão aqui. Quem que é esse cara? Esse 200 de flexão aqui não tem nada a ver com a flexão do trecho passado. Essa flexão aqui vem desse torsor aqui, ó, no início do trecho. Então, esse torsor aqui, ó, quando você vai para a barra BCB, então esse torsor, ó, imagine aqui, ó, está sendo aplicada uma torção e esse torsor está o quê? Flexionando, ó, está flexionando a barra CB. Então, esse torsor, quando a gente coloca aqui, ó, no corpo livre, vai ser uma flexão de 200, ok? Beleza. Cortante, momento, torsor. Então, cortante, para baixo, para cima, olha aqui para a convenção, né? Positivo. Momento fletor, ó. Momento fletor. A gente tem uma força de 200 já constante, né? Então, fica 200 positivo. E a gente tem a força de 65,67 que vai fazer uma flexão, ó. Vou desenhar aqui embaixo, para baixo, 65,67 vai fazer um giro, ó, uma flexão dessa forma. Então, negativo. Então, fica menos 66,67x mais 200, tá? Já coloco, abro o colchete, o início do trecho tem que valer para x igual a 0 vai dar 200 e para x igual a 3 metros deu 0. Coincidentemente, deu 0, tá? Isso aqui não foi proposital, não é por uma questão de estrutura, foi por causa do exercício, por ocasião de exercício, tá? E o torsor agora a gente tem uma força de 200 entrando, né? 200 entrando para manter equilíbrio aqui, então, contrário da convenção, negativo. Beleza. Feito isso, vamos para o último trecho. O último trecho é o trecho BA. Então, para a gente começar a fazer BA, a gente coloca todas as forças em cima de B, tá? A gente não precisa das forças em A. Então, coloca as forças que ficaram para trás. Então, tem essa força de 76,67. Você vai colocar esse 76,67. Só que a gente tem aqui já uma reação de apoio em B. Reação de apoio em B é de 146. Então, para cima, né? 146,67. Então, se você fizer essa subtração, vai dar 80. Então, aqui está só a resultante da vertical. Beleza. Agora, vamos olhar. Tem flexão no trecho passado? Tem flexão. O problema é que quando termina o trecho, deu 0. Então, essa flexão aqui a gente não vai transformar nada em torção. Certo? Nada em torção. Então, a gente não tem setinha aqui de torção sendo aplicado. Ok? Porque essa flexão, coincidentemente, deu 0, por ocasião de exercício. Então, a gente não tem torção que veio da flexão anterior. Beleza. E quem são esses caras aqui? Ó? Uma flexão de 200 e uma flexão de 80. Bom, aqui, esse 80 aqui, ó, vem primeiro desse 80 aqui no início do trecho, no início do exercício. Então, como é que você faz? Coloca o seu dedo aqui na barra e faz a flexão. Ó. Se você observar, vai estar aqui, ó, vai estar flexionando a sua barra. Por isso que eu coloquei um 80 aqui, ó, certo? Flexionando. E a gente tem um 200 que está aqui, ó. Quem que é esse 200? Esse 200 foi esse 200 que a gente teve que carregar aqui, ó. Esse 200 aqui, ó, que ficou para trás, a gente tem que colocar aqui em cima do trecho, né? Então, esse torsor aqui vai fazer com que flexione a barra dessa forma aqui. Tudo bem? Então aqui deu 0, aqui o torsor de 200. Esse torsor de 200 aqui, você tem que pegar ele e colocar ele aqui, ó, com uma flexão. Se essa barra aqui do meio tá torcendo de 200, a barra que tá ligada aqui, ó, uma ligação rígida, vai ter que, ó, flexionar ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ela gira, a outra flexiona de 200. Então, você tem que colocar aqui esse torsor. Então, coloca o dedão onde está, ó, flexionando e coloca, ó. Então, tem que ser uma flexão desta forma aqui, ok? Beleza, então vamos lá. Carregamento distribuído, a gente aplica as integrais, né? As integrais, qual que é a fórmula da integral? V de x é igual a integral de menos y de x, que é o desenho no plano cartesiano, né? Então, olha aqui, é o plano cartesiano.
intensidade de 80, qual que é a função disso aqui? Y de x igual a 80. Então coloca, ó, menos 80x, fica menos 80x mais uma constante. Quem que é a constante? Você vai olhar para o início do trecho e ver se tem uma constante de cortante. Tem aqui, ó, força de 80, que foi essa conta aqui que a gente fez. Então, isso aqui vai entrar com uma constante da sua integral, certo? Sempre que você resolve uma integral, você resolve ela, depois você tem uma constante. Então, essa constante dessa função vai ser exatamente isso, 80. Tá? Então, fica menos 80x mais 80. Por que mais 80 vai ser o sinal da constante? Por causa, se você olhar na convenção de sinal, ó, olha aqui, para cima, positivo. Então, fica mais 80. Ok? Já calcula, para início do trecho, x igual a 0 dá 80, para x igual no caso, BA vale 3 metros, vai dar menos 160. Beleza. Para momento, agora a gente vai fazer o quê? Momento, para a gente encontrar a função de momento, vai ser o mzão de x é igual a integral de v de x. Então, basta a gente integrar o v de x, que é aqui, ó. Esse é o v de x, ó, menos 80x mais 80. Então, fica, ó, momento é igual a integral de menos 80x mais 80 dx. Resolve isso, fica menos 40x quadrado mais 80x, tá? Aqui, ó, 80x mais uma constante. De novo, a gente resolveu uma integral, tem uma constante. Quem que é essa constante aqui? Olha para o início do trecho, ó. Então, você tem uma flexão constante de 80 e uma de 200. Se você subtrair isso aqui, vai sobrar uma 120. Positivo. Por quê? Olha para a convenção aqui. Convenção do sinal, ó. Positivo, giro dessa forma. Então, fica mais 120. Faz para o fim, para o início e para o final do trecho. Se você jogar aqui, você vai ver que no início do trecho é 120 e no final é 0. Bom, isso aqui te dá um indício que você acertou, né? Porque sempre em início da estrutura, se você não tiver já um momento fletor concentrado, né? É exatamente o valor da flexão aplicada. 0 de flexão aplicada, 0. Então, o seu gráfico ele tem que começar com 0, o que é bem verdade, ó, começou com 0 e tem que acabar com 0. Se o seu gráfico não acabar com 0, você pode ter certeza que você errou. Você pode voltar lá para trás, vai nas reações de apoio, vai nos procedimentos, que está errado, tá? Se tivesse um momento concentrado de 500 nessas pontas aqui, o valor tinha que acabar com esse valor de 500, sabe? Um valor hipotético aqui. Como não tem nada aplicado, tem que acabar com 0. Beleza. Calculou isso aqui, vamos para os diagramas, que é o diagrama que interessa. Para você fazer o dimensionamento, você precisa dos diagramas. Então, vai lá, desenha 3 vezes a estrutura. Cortante, momento, torsor. Fiz um desenho aqui bem rápido, ficou um pouco... Não ficou muito bom o desenho, mas dá para entender. Então, faz o eixo, os 3 eixos, né? As 3 barras dos 3 desenhos, cortante, momento, fletor e torsor. Vamos lá, ó. Deste trecho aqui, ó, DC, a nossa cortante deu 100. 100 positivo, então a gente desenha para cima, positivo. Próximo trecho, CB, trecho CB, tá bem aqui, ó. Cortante desceu para 66,67, para cá. Então, você tem que lembrar que esse salto aqui, ó, tem que ser exatamente o valor da constante que está sendo aplicada. Então, se você observar aqui, ó, a reação de apoio é de 33,33. Então, por isso que a cortante, ela o quê? Desce, né? Bom, então, próximo trecho, começou com cortante começou com 80, acabou com menos 160. Então, você vem aqui, 80, pulo aqui, dá um saltinho aqui, 80, e acaba negativo com menos 160. Beleza. Vamos para o momento fletor. Lá, primeiro trecho, menos 100x, né? Menos 100x, começa com 0, termina com menos 200. Então, momento fletor a gente desenha para cima. Então, para cima aqui. Triângulo para cima do eixo. Menos 200. Tá? Por quê? Ó? Então, a função de primeiro grau é uma reta inclinada, ok? Beleza. Próximo trecho, trecho CB. No trecho CB a gente tem o nosso momento fletor. Bom, função de primeiro grau ainda, começa com 200 e acaba com 0. Então, é positivo, então você desenha para baixo. Aqui foi só um errinho que eu fiz. É 200 positivo, então a gente desenha para baixo. Desenha para baixo e acaba em 0, por coincidência, né? Acabou em 0. Próximo trecho, que é o trecho BA, a gente vai ter agora uma função de segundo grau, então uma parábola. Começa com 120 e acaba com 0. Então, ó,
começa com 120 positivo, acaba com 0, certo? Se você quiser calcular o momento máximo, para a gente saber exatamente como que é o desenho dessa estrutura, o que a gente faz? Então eu vou virar aqui. Ó. A gente sabe que para que o nosso momento ele é máximo quando a cortante é igual a 0. Então basta você pegar a nossa função de cortante desse trecho, que está bem aqui, menos 80x mais 80 igual a 0. Ó, menos 80x mais 80 é igual a 0. O que acontece? A gente encontra a posição em que a cortante é 0, de tal forma que essa posição vai ser onde tem o momento máximo. Passa para lá, negativo, dividindo, a gente sabe que o x é igual a 1. Então, na posição x igual a 1 metro, a gente sabe que o momento é máximo, certo? Então, você vem aqui na função, pega essa posição 1 e joga nessa função. Tá? A gente quer saber qual que é o valor de momento na posição 1, vem aqui e joga. Vai ficar menos 40 vezes 1 ao quadrado, mais 80, mais 120. Né? Então, fica menos 40 mais 80, vai sobrar mais 80. Né? Vou fazer aqui do lado. Então, fica menos 40 vezes 1 ao quadrado, depois mais 80 vezes 1, mais 120, né? 120. Então, quanto que fica esse cálculo aqui? Vai ficar menos 40, mais 80, mais 120. Então, corta aqui, fica 40 positivo. Então, 40 mais 120, 160 kN/m. Então, o momento máximo é de 160, né? Então, esse ponto aqui, ó, um ponto qualquer aqui, momento máximo, é de 160 kN/m. Ok? Beleza. Sempre tem que fazer para o momento positivo. Só para o momento positivo. Negativo, o máximo sempre vai ser o pico, onde você encontrar, né, nos seus apoios. Mas para o momento positivo a gente não sabe. Então, para o momento positivo a gente sempre tem que calcular. Sempre está no diagrama, tá? Então, se você observar no F2, ele sempre vai te dar, nos exercícios, ele sempre vai precisar para você desenhar certinho o seu diagrama. Beleza, para a torsor, agora a gente faz o mesmo esquema, faz a estrutura. Primeiro trecho, torsor 0, DC. Segundo trecho, torsor deu menos 200. Então, você desenha igual como se fosse normal. Negativo para baixo, positivo para cima. E um retângulo, é constante. E no último trecho, torsor é 0. Ok? Então, esse aqui é o procedimento de cálculo para uma grelha que tenha torsores constantes sendo aplicado. É isso aí, valeu!